Você que tem a sua Bíblia, abra comigo em Marcos 4, versículo 35. Se você puder ficar de pé. Marcos 4, 35 a 41. Marcos 4, 35. Podemos ler? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que estava se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Vamos ler de novo. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche sua Bíblia, feche seus olhos também, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua doce presença, Espírito Santo, nesse lugar. Sabemos que o Senhor se faz presente nesse lugar, Deus, e assim como o Senhor falou no meu coração, com essa palavra, você possa falar no coração de cada jovem, cada adolescente, cada homem, cada mulher que está aqui nessa noite. Que o teu poder possa invadir nossos corações, assim como nós somos tocados pelo louvor. O Senhor possa tocar nosso coração nessa noite, Deus. Abra nosso entendimento para entender, Deus, o que o Senhor tem que falar no nosso coração, e que a palavra seja tocada de uma forma diferente de cada um. Que a tua palavra seja viva e eficaz nas nossas vidas, e possamos crer cada dia mais que o Senhor é conosco, o Senhor nunca desiste de nós, e o Senhor nunca vai nos abandonar. E seja conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar, fica à vontade. Se eu fosse colocar um tema na mensagem de hoje, como eu estou um pouco abusado, digamos assim, nos temas, né? Porque a última vez que eu falei, o pai está on, né? Eu falei, poxa, o pai está on. E o tema que eu coloquei nessa mensagem, talvez seja assim, vocês vão falar sobre fé, sobre acreditar no que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Mas, se fosse colocar um tema na mensagem, colocar assim: Jesus estava dormindo, só que não. Fala para o irmão assim: Jesus estava dormindo, só que não. Você já passou por, tenho certeza que você já passou por muitas tempestades na sua vida. Quem já passou? Tenho certeza que veio tempestade que você já passou na sua vida e pensou: agora é o meu fim. Agora não tem como mais as coisas acontecerem. Essa até prova que nunca vou passar. É nesse curso que eu nunca vou cursar. É nesse emprego que eu nunca vou ser chamado. Agora é o fim. Não tem como acontecer nada na vida porque a tempestade é grande. E você vai concordar comigo que quando você percebe que uma tempestade está passando na sua vida, está passando nas nossas vidas, e você fala assim: está passando. Você começa a respirar aliviado. Você começa a falar assim: ufa, eu pensei que nunca ia passar e está passando. Eu pensei que nunca ia acontecer na minha vida e está passando essa tempestade. E você, quando você está se aliviando de uma tempestade, já começa a levantar outra. Quem acontece isso na sua vida? Então ufa, ainda bem que eu não sou diferente de você. E você pensa assim: nunca vai acontecer na minha vida. Parece que tudo está dando errado. Parece que eu nunca vou fazer o certo. Tem um narrador de futebol na Sport TV, fala assim: quando o time está dando tudo errado para o time, ele fala assim: que fase, que desagradável. Às vezes nossa vida está assim: que fase que não arruma. Eu conversei com um menino hoje, e ele está bonito, está com uma camiseta nova, bonita. Eu falei assim: nossa, cara, você está bonito hoje. Não vou falar o seu nome não, fica tranquilo. Como você está bonito hoje? Ele falou assim: quem sabe eu arrumo, né? O cara está na fé.
Tá passando a fase de solteirice dele em nome de Jesus, tio. Amém. Eu falei, desculpa, falei o nome. Desculpa, falei o nome sem querer. Mas, meu irmão, a fase vai mudar na sua vida. A tempestade vai mudar na sua vida. Quando a gente leu esse texto, Jesus estava vindo de um dia muito cansado. Ele tinha pregado, ele tinha falado, ele tinha curado, tinha libertado, ele tinha feito muita coisa. E ele falou assim, vamos para o outro lado. Ele estava no lago de Galileia, provavelmente em Cafarnaum. Ele ia passar para Gadara, falei certo? Gadara, onde ele ia curar futuramente o endemoniado gadareno. E nessa travessia, mais ou menos, a palavra de Deus fala assim, que alguns estudos falam que essa travessia era geralmente de 10 quilômetros, mais ou menos, de distância. E ele falou assim, vamos para o outro lado. E no meio do percurso, ele dorme, Jesus dorme, e um vento começa a soprar de uma maneira que nunca soprou antes, porque os discípulos eram todos pescadores, eram conhecedores de barco, sabia como lidar com as coisas, e eles ficaram desesperados. Não é muito a minha mensagem, mas Deus falou comigo algo no coração, e eu quero compartilhar com vocês sobre isso também. Quando Jesus fala assim, vamos para o outro lado. Uma pergunta para mim e para você. Porque muitas vezes nós não obedecemos a palavra de Deus. Deus tem falado comigo e com você. Fala assim, ei, vamos para o outro lado. Vamos mudar de margem. Vamos parar com isso. Vamos sair dessa zona, vamos para lá. Eu já paguei o preço para você, já fiz de tudo para você, você já é salvo, você é batizado, e você insiste em ficar nessa margem. Meu irmão, hoje nessa noite, está na hora de nós mudarmos de margem. Essa margem do pecado sobre nossa vida não pode mais existir. Tem que ser tirado da sua vida, você tem que abandonar esse lado e partir para o outro lado. Deus vai ser com você, mas é difícil, nós sabemos que é difícil, mas Jesus vai estar com você, por mais que muitas tempestades possam se levantar, as tempestades não fogem do controle de Deus. Então nessa noite, se você está precisando mudar de margem, mudar de lado, assim, eu não posso mais viver desse jeito. Eu não posso mais viver desse jeito. Jesus está pedindo para você, para pedir para o outro lado, meu irmão, sai dessa vida. Não te vai levar a lugar nenhum. Estão me entendendo? E quando eles vão para o outro lado, no meio da tempestade, o vento começou a soprar de uma forma muito grande. Que a palavra de Deus fala assim, que o barco parecia que ia afundar. Já passou por situações desesperadoras na sua vida? Eu estou com um neném em casa de 40 dias, 50 dias. Uma menina, a Lívia. Eu falei para a Cris assim, quando eu ficava com a Lívia sozinho, eu ficava desesperado. A Lívia chorava, meu irmão, a Lívia chorava, mas chorava. Você balançava, ela não parava, ela ficava... Quem tem filho aqui, ou já viu que recém-nascido chorando? Já viu? Meu irmão, é desesperador. Meu Deus do céu. E não para. E não para. E hoje eu fiquei com o Luca um tempinho à tarde. Fiquei só eu com ele em casa lá, a Lívia desceu um pouquinho para andar de bicicleta, a Cristo. E eu fiquei com ele lá. E ele começou a chorar. Escutou, Vitinho? Você não escuta lá, né, Vitinho? Não, ainda bem. Eu tinha preparado essa mensagem, assim, acalma, a tempestade vai passar, o choro vai passar, já que Deus vai vir aqui, vai dar mamar para ele. Meu irmão, mas ele chorava, e é desesperador no choro de uma criança. Mas eu vou falar para você, adianta ficar desesperado? No meio da tempestade, adianta ficar desesperado? Só piora as coisas. No meio da confusão, você ficar nervoso,
só piora as coisas. Está uma guerra lá na sua casa, lá, uma tempestade muito grande na sua casa lá. É gritando para cá, gritando para lá. Porque já acontece isso, acontece. É melhor se acalmar, irmão. Porque quando se acalma, a braveza passa. Quando seu pai fica bravo com você, não retruca não. É difícil? Se é difícil. Quando seu pai chamar sua atenção, não queira retrucar não. Ah, eu tenho 15 anos, já sou dono do meu nariz. Aonde? Porque eu tenho 17 anos. Tenho barba já na cara já. Irmão, respeite seu pai com sua mãe. Respeita os seus pais. Escute eles. Você não conhece meu pai, Lê? Você conheceu o meu? Não, né? Respeite. Isso vai prolongar os seus dias na terra. Se você está em guerra com seu pai, um conselho de um líder de jovens adolescentes para você: chega na sua casa, pede perdão para ele. Foi ele que me prejudicou. Pede perdão para ele. Pede desculpa para ele. Eu tenho certeza que Deus vai se alegrar do seu coração e vai abençoar a sua vida. Quando estava uma tempestade danada naquele lugar, aonde Jesus estava? Jesus estava dormindo. Tranquilo. Primeira coisa que eu tenho que falar com você nesse texto é descanso. O descanso é importante para a nossa vida. O descanso é importante para a nossa mente. Nesse texto, quando Jesus estava dormindo no barco, mostra a natureza de Jesus, porque ele passou o dia inteiro fazendo milagre, estava com o seu corpo cansado, estava dormindo. Meu irmão, aprenda com Jesus. Tem hora que é hora de descansar. Tem hora que é hora de você parar um pouco. Nessa confusão da sua vida, da nossa vida, às vezes, agir cansado é pior, nós vamos agir errado. E quando nós ficamos cansados, nós ficamos ansiosos, e agir com ansiedade é pior ainda, não é verdade? E agir com ansiedade, nós trocamos os pés pelas mãos. Descansa. Tem hora que é hora de descansar. E às vezes não é só descansar o corpo, é descansar a mente também. Ficar batendo em ponta de faca às vezes não dá. Então na hora de você descansar, e descansar em quem pode te ajudar, é descansar em Cristo. Ele pode ajudar a sua vida, é descansar a sua mente, descansar o seu coração em Cristo. 1 Pedro 5,7, abre para mim lá, Miriam. 1 Pedro 5,7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado da sua vida. Você não pode tocar no seu irmão, mas aponta o dedo para ele, assim, aponta o dedo para ele. Aponta o dedo para ele. Fala assim para ele assim: Deus tem cuidado de você. E por que às vezes ficamos tão desesperados? E porque no meio da tempestade queremos fazer um monte de coisa? Meu irmão, gostou, né? Acalma-se. Deus vai cuidar de tudo. Sabe, de todos os detalhes? Deus está cuidando. Assim, Lê, eu estou num desespero total. Deus está cuidando da sua vida. Lê, eu estou muito ansioso. Deus está cuidando da sua vida. Assim como um pai cuida de um filho, Deus, como nosso pai, está cuidando da sua casa, está cuidando da sua vida, está cuidando dos seus projetos. Descansa. Aprenda com Jesus. Está uma dificuldade total? Descansa, porque vai chegar a hora de lutar também. Porque vai chegar a hora de lutar. Nós temos que ter esse equilíbrio de descansar e saber a hora de descansar, a hora de lutar. Está na hora de nós, às vezes para você está na hora de você lutar, mas para alguns aqui está na hora de você descansar.
Segunda coisa que eu aprendo com Cristo, com Jesus. Primeira coisa, descanso. Segunda coisa, o que você está passando, o que nós está passando, esse não é o seu fim. Esse não é o seu fim, Mateus. Eu escutei uma frase um tempo atrás e cabe bem aqui. Se as coisas que você está vivendo hoje não é o que você sonha, fique tranquilo, porque o projeto de Deus ainda não se realizou na sua vida. Se tudo que você sonha, você não está vivendo ainda, ei, se acalma-se, esse não é o seu fim. Deus tem novas coisas sobre a sua vida, Deus tem novas coisas sobre a sua casa. No meio da tempestade, os discípulos se desesperando, e Jesus dormindo. Eu aprendo uma coisa com Jesus. Jesus não desceu do céu, da terra, para morrer afogado. Por isso que ele estava dormindo. Ele sabia que ele não ia morrer afogado. Esse não é o seu fim, meu irmão. Essas tempestades que nós estamos passando não é o seu fim. Deus foi conosco até hoje, porque vai nos deixar sozinhos agora. A morte de Jesus não era afogado, a morte de cruz era na cruz, para nos salvar a mim e salvar você também. Essa tempestade que nós estamos vivendo não é seu fim. Meu irmão, Deus foi com você até hoje, não foi? Tem aquele texto, quero trazer memória daquilo que me dá esperança. Quantas tempestades você já passou? Quantas tempestades eu já passei? Quando eu me casei, o Vitão vai casar daqui uns dias, né, Vitão? Quem vai casar também daqui uns dias também? Não igual o Vitão, daqui uns 3 anos, 2 anos, amém? Amém, irmão? Amém? Aí, obrigado. Eu Cotatola vai casar, irmão. Então você vai casar também. Quando eu e o Caquiles casamos, escuta isso, Vitão. Eu tenho certeza que se eu chamar o Juninho, a Amanda aqui, o Gil, a Bianca, e quem casou também, vai contar a mesma coisa. Quando nós casamos, aconteceu algo. Nós não tínhamos dinheiro para nada. Nós não tínhamos dinheiro para nada. Eu lembro que eu tinha um carro, não tinha dinheiro para renovar o documento do carro, e fui trabalhar com o carro da Cris. Aí o meu sogro me perguntou, tá trabalhando com o carrinho da Cris? Assim, é econômico, né? Não é econômico o meu. Ele catou a fita, ele foi lá e me ajudou. Depositou um dinheiro na minha conta para me pagar o documento do meu carro. E eu lembro que eu ia fazer o mercado. Escuta isso, Israel e Gabi. Eu lembro que eu ia fazer o mercado. E quando eu colocava, você que é casado, você vai entender o que eu estou falando. E eu colocava no porta-malas do carro a compra. 5 sacolinhas. R$150. Eu assim, meu Deus. Abençoa quem vai casar no FAD. E é assim mesmo. E até hoje eu faço isso. Eu vou colocar minha compra no carro lá, aquelas 10 sacolinhas, 5 sacolinhas, e eu vejo o valor que deu a conta, eu vou assim, oh Deus, abençoa os casais do FAD e quem vai casar do FAD. E depois de um tempo as coisas mudaram e nasceu a Lívia. E as coisas foram caminhando como Deus queria na minha vida, a vida da Cris, da minha família. A Cris ficou grávida de novo. E nós planejamos o Luca, e veio o Luca. E quando veio a pandemia, é ruim falar de pandemia, mas eu acho que eu tenho que falar sobre isso. E eu fiquei um tempo sem trabalhar, porque meus clientes tudo fechado, não tinha como eu trabalhar. Eu lembro que era meia-noite, eu não conseguia dormir, eu ia caminhar no condomínio. Dar a volta. Meu condomínio, pensa que eu vou caminhar no condomínio. Era um condomínio de 800 metros, né, Viti? Dava umas 10 voltas lá em volta das torres. Pegava uma mensagem, escutava uma mensagem de louvor no fone e ia escutando. Por quê? Filho para cuidar, Cris grávida.
Pandemia. Deus deu uma palavra para mim um dia ou uma noite. Estava caminhando. E Deus colocou umas coisas no meu coração. E Deus colocou uma palavra na minha vida. Eu é que cuido de você. A pandemia passou não, estamos passando por ela. E Deus tem cuidado da nossa família, da nossa casa. Se eu contar para você aqui, meu irmão, meu Deus tem sido bom demais para nós. Assim como Deus cuida da minha vida, eu tenho certeza que Ele cuida da sua vida também. Essa palavra que eu recebi naquela noite, aquele dia, que Deus está cuidando da minha vida, Deus está cuidando sobre a sua vida também. Nada foge do controle de Deus. Deus está dormindo? Só que não. Ele está vendo as suas lutas, Ele está vendo as tempestades que nós estamos passando, mas Ele tem cuidado, protegido o seu coração, a sua mente, a sua fé, e nada vai impedir de você viver o que Deus tem para a sua vida. Terceira coisa, para mim terminar. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, aquiete-se, acalme-se. O vento se quietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? É importante descansar, sim. É importante acreditar que não é seu fim, mas uma coisa que vai valer a pena nós continuarmos na nossa caminhada. É a fé depositada no seu coração. É pela fé que nós vamos passar por isso. É pela fé que todas as tempestades que nós estamos passando é que vamos vencer. Em Hebreus 11, fala assim: pela fé, Abraão entregou Isaac. Pela fé, Abel deu a sua melhor oferta. Pela fé, Moisés atravessou o Mar Vermelho. Pela fé, várias coisas. E ele foi citando. Vai citando pela fé. Pela fé, várias coisas acontecendo. Meu irmão, você vai escrever a sua história também. A palavra, ela não para. E a palavra de Deus não para sobre mim, sobre a sua vida. Então a fé não vai parar sobre a nossa vida também. Assim como eles foram pela fé, eles conseguiram vencer. Pela fé, você também vai conseguir vencer. Pela fé, escuta, pela fé, Israel foi lá e gravou um CD. Amém? Pela fé, a Wanda com o Vitão vão se casar e vão comprar seu apartamento. Pela fé, abriu uma nova empresa. Pela fé, abriu outra empresa. Pela fé, foi cursar uma faculdade. Pela fé, foi fazer algo para o Senhor. Pela fé, usou cantar aqui na frente. Pela fé, usou ser pregador da palavra de Deus. Pela fé, eu fui entregar minha vida a Cristo. Pela fé, a minha família vai ser convertida. Pela fé, as coisas vão se acalmar no meu coração. Pela fé, meu irmão, eu tenho uma coisa para você nessa noite. Começa a escrever pela fé várias coisas que Deus vai fazer na sua vida. Pega um caderno na sua casa lá e fala assim: pela fé. Faz isso, meu irmão. Pela fé, eu vou fazer isso. Pela fé, o meu sonho vai se realizar. Pela fé, isso vai acontecer. Pela fé, tio vai namorar uma namorada. Pela fé, eu vou conseguir um novo emprego. Pela fé, eu vou comprar o meu apartamento. Pela fé, Deus vai fazer grandes coisas na minha vida. Meu irmão, começa a escrever, porque as páginas vão ser pequenas para você. Guarda os milagres que Deus vai fazer na sua vida. Guarda as coisas que Deus vai fazer na sua vida. E isso vai incentivar as outras pessoas a também ter fé, assim como você tem fé. Para mim terminar, Hebreus 11:39. E esse é o segredo nosso. Todos
esses receberam bom testemunho. Ele está falando da fé. Por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido: Jesus. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem com eles aperfeiçoados. Deus planejou algo melhor para nós, e esse melhor é Jesus. Esse melhor, que eles todos venceram pela fé, nós vencemos pela fé, mas nós vencemos também com um amigo, que na fé aperfeiçoa, pela fé, ela se aperfeiçoa com Cristo, e a fé em Cristo é que nos faz vencedor, meu irmão. Você tem um Deus, você tem um Jesus que você pode clamar. Deus tem um plano melhor para a nossa vida, Ele planejou algo melhor para a nossa vida, e esse melhor é Jesus. Esse melhor é Jesus, e com Ele nós vencemos. Com o Espírito Santo do nosso lado, nós vencemos. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade e misericórdia nesse lugar, Deus. E o Senhor possa tocar nos nossos corações de uma maneira sobrenatural. E o Senhor tem tocado em nossas vidas. Assim, Deus, que o Senhor ministrou a cada um de uma maneira especial nessa noite. Que eles possam ter fé de continuar, Deus, de nunca desistir, Deus. Saber que as muralhas, Deus, vão se levantar, as tempestades vão se levantar, mas elas vão ser derrubadas pelo Teu nome, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração para você. Você que está enfrentando uma tempestade terrível. Nessa noite você recebeu essa palavra. Não vai ser o seu fim. Convido você a colocar a mão na sua cabeça e nós vamos orar por você. Você que colocou a mão na sua cabeça, fique de pé. Pode ficar de pé. Você colocou a mão na sua cabeça, pode ficar de pé. Esse não é seu fim, irmão. Deus vai cuidar da sua vida, Deus está cuidando da sua vida. Você que ficou de pé, coloca a mão no seu coração, nós vamos orar. Espírito Santo de Deus, estamos pessoas de pé, Pai, como nós queremos abençoar, abraçar a vida de cada um. Pessoas estão de pé, Deus, reconhecendo, Deus, que a tempestade é grande, mas nós servimos um Deus maior ainda, que acalma a tempestade. Às vezes o Senhor não nos livra da tempestade, mas o Senhor nos livra na tempestade. Espírito Santo de Deus, que as tempestades possam se acalmar na vida de cada um que está de pé nessa noite. Que os seus corações possam se acalmar, que a sua vida possa se acalmar. Em nome de Jesus, milagres e maravilhas vão acontecer na vida deles. Se eles estão nervosos, preocupados, aquieta o coração deles, Deus. Se eles estão ansiosos como o dia da manhã, aquieta, Deus, essa ansiedade. Se eles estão tristes, Deus, se eles estão amargurados, aquieta, Deus, isso em nome de Jesus. Que eles sejam tocados, transformados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode te assentar. Vai ser mais uma oração, né? Vamos embora. Lembra da palavra? Vamos para o outro lado. Quem está precisando abandonar algumas coisas aqui? Sair dessa margem do pecado, sair dessa margem que está atrapalhando a sua vida. Vamos para o lado de Jesus, irmão.
Feche seus olhos. Talvez as pessoas não querem ser reconhecidas, mas isso é normal. Você que quer abandonar isso e ir para o outro lado, coloca a mão sobre a sua cabeça. Eu não vou pedir para você ficar de pé. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Isso. Isso. Em nome de Jesus, Pai. Pessoas estão com a mão na cabeça, reconhecendo, Deus, que precisa abandonar certas situações, que precisam mudar de vida, mudar de margem, ir para o outro lado com Cristo. Em nome de Jesus, Deus, dê força à vida delas. Dê graça à vida delas. Dê fé para a vida delas. Que elas possam acreditar na sua palavra. Vamos para o outro lado. Meu irmão, o lado de Cristo é melhor. O lado de Cristo é melhor. O lado de Jesus é melhor sobre nossas vidas. O caminho de Deus é perfeito e agradável. O caminho de Deus é o sobrenatural. O caminho de Deus é o caminho perfeito para a sua vida, meu irmão. Vá para o lado de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, abençoe a vida de cada um que está com as mãos sobre a sua cabeça. Dê força, ousadia e fé. Amém.